gosto quem, né? Nesse caso, gosto eu. Eu gosto, né? Eu gosto de viajar para a Itália, né? Então, nesse caso, é um exemplo de sujeito oculto. Então, como vocês podem perceber, o sujeito oculto ele refere-se à primeira pessoa, né, do singular, a maioria das vezes, né? Então, ficou claro? Vamos para o nosso próximo sujeito. Ok, pessoal, agora nós vamos conhecer então o sujeito indeterminado, tá certo? No sujeito, o sujeito determinado, ele também não aparece de forma clara, tá certo? E ele somente se relaciona a dois casos específicos. Então, para que eu entenda o sujeito indeterminado, eu tenho que entender dois casos. O primeiro caso, ok? O primeiro caso é que o verbo, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Então, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, certo? E não se refere a nenhuma palavra já mencionada na oração, tá certo? Então, quando mencionar... deixa eu repetir para vocês então a regra, né? Quando eu falo, quando um verbo está na terceira pessoa do plural e não se refere a nenhuma palavra já mencionada na oração. Por exemplo, suponhamos que eu diga: anunciaram a morte do padre. Anunciaram a morte do padre. Nesta frase, nós temos aqui a presença do verbo anunciaram, né, na terceira pessoa do plural, ok? Então, não está claro quem fez o pronunciamento, tá certo? Alguém fez o pronunciamento, né? Então, aqui nós temos o exemplo de um sujeito determinado. Outro exemplo. Estudaram para a avaliação. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma frase em que o verbo está na terceira pessoa. Estudaram para avaliação, né, não deixando claro quem estudaram, né, quem estudaram para a avaliação, ok? Então aqui nós temos o primeiro caso que então, né, são para verbo em terceira pessoa do plural, ok? Ok, gente. Já o segundo caso, nós temos aqui o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Então, é uma característica para que se identifique o sujeito determinado, né? É quando o verbo está primeiro, o verbo na terceira pessoa do singular, isso que eu tenho que prestar atenção, ok? E acompanhado do pronome, né, da partícula se. Por exemplo, necessita-se de professores. Ok? Então, quando eu falo necessita-se de professores, né? Observem que eu tenho o verbo necessita de necessitar, tá? O verbo necessita está na terceira pessoa do singular e ele está acompanhado da palavra se. Então, é aqui onde eu mato a charada, ok? Então, preste atenção nesse detalhe, tá? Apareceu um sim na frase? Já analise logo, tá certo? Um outro exemplo que eu posso falar para vocês é... Não... Ok. No segundo exemplo aqui eu tenho o seguinte. Não se fala da morte do padre no rádio, né? Observe aqui o verbo fala, né? Que está, obviamente, na terceira pessoa do singular. E acompanhado dele eu tenho a palavra se. Então, logo, esse é o segundo exemplo de sujeito indeterminado. Ok? Então, vamos ao último tópico, o último tipo de sujeito. Pessoal, por fim, nós temos então a oração sem sujeito, onde eu também posso dizer que o sujeito é inexistente, né?
Esse tipo é assim denominado pelo fato de o predicado não fazer referência a nenhum tipo de sujeito, ok? Então, outra questão é que ele está relacionado a alguns casos específicos, né? E esses casos é o que nós precisamos ficar atentos. Quer ver, por exemplo, nós temos aqui duas frases. Vamos começar com esses dois exemplos aqui, tá? Na primeira frase, nós temos assim: choveu muito ontem. Choveu muito ontem, né? Então, quando o verbo da oração ele identificar, né? No caso, chover, desculpa, é um exemplo de um fenômeno na natureza, né? Assim como, por exemplo, chover, nevar, trovejar, relampear, né? Relampejar, desculpa. Nós temos aqui exemplos de fenômenos na natureza, né? Logo, essa é uma forma de identificar uma oração sem sujeito, ok? Então, por exemplo, se eu falar trovejou bastante ontem, né? Então, trovejou, verbo trovejar, um fenômeno da natureza, ok? Primeiro caso. Segundo caso, nós temos que prestar atenção ao verbo haver, ok? Preste atenção ao verbo haver. Quando o verbo haver ele tiver o sentido de existir, então nós temos aí um exemplo de oração sem sujeito. Há 40 alunos na sala de aula. Quando eu falo há 40 alunos na sala de aula, eu posso trocar a palavra há por existem. Ok? Então, existem 40 alunos na sala de aula. Logo, verbo haver no sentido de existir. Tá certo? Então, esse será, então, o segundo exemplo. Então, primeiro, fenômenos na natureza. Primeiro caso, fenômenos na natureza. Segundo caso, quando o verbo haver tem o sentido de existir. Ok? Ok, pessoal. Então, agora nós vamos passar, então, para os próximos casos, né? Nos casos do verbo fazer e estar, quando eles indicarem tempo ou clima, certo? Preste atenção aqui nesse exemplo. Ó. Faz alguns anos que me mudei para Fortaleza, né? Então, faz alguns anos. Olha só o verbo fazer flexionado aqui, né? Dando a ideia de que se passaram alguns anos, né? Então, faz, né? Indicando o tempo, é uma característica de sujeito, né? Oração sem sujeito ou de sujeito inexistente. Tá certo? Exemplo. Olha só, quando eu falo está frio hoje, né? Aqui eu tô falando do clima que tá frio, né? Então, quando eu falo de clima, aqui nós temos uma oração sem sujeito, né? Outro caso que nós precisamos prestar atenção é o verbo ser. Quando o verbo ser indicar uma data, uma hora ou distância. Então, data, hora e distância, então nós temos aí a presença de uma oração sem sujeito. Né? Por exemplo, são 10 de outubro. Né? São 10 de outubro, no caso, o verbo ser flexionado, e o 10 de outubro é uma data, não é isso? São 2 horas. Em são 2 horas, nós temos um exemplo aí de horas, né? 2 horas. E são 4 quilômetros. Daqui, nós temos aqui 4 quilômetros como descrição de distância e o verbo ser flexionado. Desculpa, pessoal, eu sei que nós passamos do tempo, o tempo estourou, mas eu queria apenas resolver, já que nós estudamos tudo isso aqui, né? Eu queria resolver com vocês apenas a nossa última questão do exercício que está aí, que está relacionado a tipos de sujeito, ok? Então a questão fala o seguinte: identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os. Então agora, como eu havia pedido para vocês, eu gostaria que vocês identificassem o sujeito das orações a seguir e classifique-os, né? Vamos classificar então o sujeito de cada oração, né? 1. A festa continuou madrugada afora, né? Tem um pontinho aqui. A festa continuou madrugada afora. Que tipo de sujeito é esse? Muito bem. Acertou quem falou, sujeito simples. Nesse caso aqui nós temos o seguinte. O que continuou madrugada fora? Então, a festa, né? Nós temos aí um exemplo de sujeito simples. B, né? Número 2. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa, né? Nesse caso aqui nós temos
Que tipo de sujeito aqui? Muito bem, que falou sujeito simples, nós temos aqui o diretor da empresa como sendo o sujeito da frase, né? Mais um exemplo de sujeito simples, né? Então, o diretor da empresa encerrou satisfeita a reunião. Poderia até trocar a ordem dos fatores, né? Se eu quisesse. Ótimo. A 3. Bateram no meu carro. Ok. Nós temos aqui a presença de um verbo na terceira pessoa do plural, né? Bateram. E aí nós temos aqui quem bateu. Quem, né? Não sei. Então, nós temos aqui um exemplo de sujeito indeterminado, né? Sujeito indeterminado. E no 4, faz muitos anos que ele partiu, né? Gente, aqui é muito simples. Olha só a frase começando com o verbo fazer, né? Então, se a frase tem a presença do verbo fazer, né? Faz muitos anos que ele partiu, né? Descrevendo o tempo, né? Nós temos aqui o exemplo de oração sem sujeito, não é isso? E por fim, 5, estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. O que são essenciais para a aprovação, né? Então, estudo e dedicação. Então, acertou você que falou sujeito composto, né? E eu gostaria de agradecer por sua atenção a esta aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e não esqueçam de revisar em casa, né? E um forte abraço e nos vemos para uma próxima aula.